Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto muito triste, um assunto delicado que envolve a morte de um rapaz, esse rapaz aqui da foto, o Guilherme, de 24 anos, que inclusive era pai de um menino, filho de uma professora. Ele submeteu a uma banca de TCC, trabalho de conclusão de curso, na Faculdade Baiana de Direito, em Salvador, agora, semana passada. E estava nervoso, e lá ele foi arguído online, né? Ele foi fazer a sua banca online e a professora que estava avaliando ele fez duras críticas ao seu trabalho, até a sua vida acadêmica, e ele se sentiu pressionado no meio de tudo aquilo, desligou a câmera e se jogou do prédio e se suicidou. A instituição, numa nota, disse que a avaliação foi revista, as câmeras, imagens, e sob o ponto de vista técnico-pedagógico, foi respeitados os ritos acadêmicos. E é um pouco o que eu queria falar sobre essa neurose, essa tensão emocional que existe quando o aluno está se formando e se submete a uma banca de TCC. O mesmo ocorre também para quem faz mestrado, doutorado, e às vezes nem são mais tão jovens, são pessoas adultas, mas que também passam por essa angústia, por esse sofrimento, e às vezes até por esse terrorismo, que é uma banca de arguição, onde o formando tem que sustentar a sua tese, as suas ideias, o seu pensamento, e do outro lado tem 2, 3 professores ali arguindo, confrontando, avaliando. Eu sou professor desde os 22 anos de idade e já fiz esse papel de orientar, já participei de bancas tanto com jovens de TCC, quanto até bancas de doutorados na USP, por exemplo, com juízes do trabalho experientes, adultos. Então eu conheço bem como que é esse clima que envolve a banca. Também, quando fiz mestrado, doutorado, me submeti a uma banca rigorosa, sei também da aflição de estar do outro lado. E queria fazer justamente algumas reflexões a pretexto dessa notícia triste, né, desse rapaz Guilherme aqui, né, está a manchete, justiça por Guilherme, morte de estudante após TCC, abre discussão entre colegas de faculdade em Salvador. Então, a pretexto desta notícia recente e triste, eu queria fazer algumas reflexões rápidas com vocês. Seja você que tem um filho que está passando por isso, ou você que está próximo de uma banca de mestrado ou doutoramento. Primeiro, esse ambiente de terrorismo que envolve a banca. Eu sempre critiquei isso, né? Parece que a regra é bater no candidato, né? Às vezes o candidato até tira nota 9, 9,5, 10, mas bate. Parece que existe um sadismo, parece que um pré-requisito que o professor bom, ele tem que bater, ele tem que confrontar aquele que está sendo avaliado, o orientando, o formando. E aí me parece que é uma opressão acadêmica. A gente fala muito em opressão econômica, opressão social, racial, mas nesse ambiente universitário, infelizmente, eu não vou dizer todos, né, tem exceções, gratas exceções, mas existe sim uma certa opressão acadêmica, uma hierarquia, né? Como o professor assim fosse um semideus que tem o direito, às vezes até, de constranger o aluno, né? Então existe este lado, assim, uma hierarquia exagerada, professores que muitas vezes sofreram isso quando estiveram no mestrado, doutorado, e ao invés de filtrar, parece que reproduzem o sofrimento que eles mesmos sofreram. Então é preciso falar sobre isso, né? Eu já há uns anos atrás eu escrevi um texto sobre isso. É preciso sim que os professores se conscientizem que uma banca ela tem que ser mais humana. Existe uma hierarquia muito forte. Esses tempos eu fui dar aula
na Universidade Clássica de Lisboa, e eu estava andando no corredor e eu vi que eles, eu e mais 2 professores, e eles me deixavam sempre no meio. Cada vez que a gente virava o corredor, eles mudavam de posição e sempre um professor ficava mais próximo da parede, eu no meio e um mais na parte externa. Isso nós caminhando nos corredores da faculdade. Aí eu perguntei, mas por que vocês mudam de lugar? Não, porque existe uma hierarquia. O professor de maior titulação, ele tem que ficar posicionado aqui, o convidado no meio, e o professor de menor titulação tem que ficar nessa posição. Então, isso me parece algo anacrônico, né? Eu acho que nós temos que ser hoje mais objetivos, mais lineares, mais assim, menos hierarquia. Eu acho que mais objetividade, mais humanidade. Por outro lado, e aqui tem uma segunda reflexão, os alunos, de uma certa forma, principalmente os mais jovens, são pessoas emocionalmente despreparadas. Primeiro, por uma cultura que nós temos, né? Uma das marcas do capitalismo é essa competitividade. Você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais rico, o mais inteligente, o mais bonito, o mais forte. Isso é uma marca muito forte da sociedade capitalista. A cultura de ser o the best, o número 1. E essa cultura de não poder também se frustrar. A gente vê hoje as crianças, quando elas participam de uma corrida, elas têm a medalha de honra. Então, porque toda criança tem que ganhar uma medalha, porque ela não pode se frustrar. Então nós temos um conflito aí, um ponto de tensão. Ao mesmo tempo, uma sociedade e às vezes pais neuróticos que impõem isso aos seus filhos. Às vezes a neurose é dos pais, né, que cobram muito, né? Que nem nesse caso aqui, filho de uma professora, não sei como que era o ambiente dele, se ele tinha essa pressão ou não, ou ele mesmo fazia essa autopressão para ser o melhor e não frustrar os seus pais. Então veja esse paradoxo. Ao mesmo tempo, nós somos de uma geração que não podemos sofrer, né? Porque tudo pode gerar uma doença psicológica, então há uma superproteção. Muitas vezes esse adolescente é colocado numa redoma que não tem limites, não pode ser contrariado. Mas daí ele vai para uma sociedade extremamente competitiva, onde os alunos cobram, ele se cobra, as redes sociais cobram, e aí um dia ele vai para uma exposição, que é a banca, e pega uma professora ou um professor mais exigente. Acontece isso. Então é preciso nós refletirmos o papel do pai nessa questão, refletir a sociedade que coloca esse valor da competitividade como algo muito forte, tem que esvaziar um pouco, relaxar um pouco. E para terminar, a falta de humanidade. Vivemos hoje uma sociedade de ódio. Veja, só ligar a TV, a gente percebe, as pessoas estão armadas, estão se vingando, tudo é motivo para sacar uma arma, para bater, para matar. E aqui o papel das lideranças, né? Você líder como pai, como líder religioso, como líder político, como professor, você tem que dar o exemplo da temperança, da moderação, do amor, do acolhimento. Como é que você está tratando o teu filho? Você é o primeiro a exigir dele ou você acolhe? E às vezes existem bullying dentro da própria família, né? O pai super protege um filho que vai melhor nas notas e exige muito daquele outro que tem uma certa dificuldade. Então tem várias reflexões. A sensibilidade do professor também de não querer tratar todos os alunos de forma igual, no sentido... Tem alunos que são melhor preparados, têm mais facilidade. O professor tem que ter essa ternura também de identificar as dificuldades que alguns alunos têm para determinadas tarefas. Então tudo isso é uma reflexão importante dentro desse episódio triste que eu queria trazer para vocês. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe.